Bom dia, amados. Estamos começando mais um Meditando em Deus. Que Deus abençoe essa manhã, esse dia, para a sua vida, para o seu coração. Hoje nós vamos ler Efésios 3, de 5 a 7. A Bíblia diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Como é tremendo ver aqui em Efésios 3, de 5 a 7, a revelação do Evangelho de Cristo através da igreja. A Bíblia fala aqui no primeiro versículo, no versículo 5, que Deus tinha um mistério, o mistério de Cristo. O mistério de Cristo era a igreja, ou seja, esse corpo místico de Deus, que tem como Cristo cabeça, e nós, tanto gentios como judeus, convertidos a Deus, convertidos a Cristo, como corpo de Cristo, como corpo místico do Senhor, revelado nessa terra. Esse é o mistério de Cristo, que outrora estava escondido, estava não visível àqueles que viviam nas antigas eras, principalmente no Antigo Testamento, não conseguiam entender isso. Eles achavam que apenas os judeus, nascidos da linhagem de Abraão, tinham o direito de serem herdeiros de Deus. Era uma nação peculiar, e realmente era. Mas nós vemos através das Escrituras que muitos gentios foram abençoados através de Israel. E conosco não é diferente. O mistério de Cristo é a obra de Deus, a salvação de Deus, tanto através de judeus como também de gentios. Esse é o mistério de Cristo, que foi revelado pelo Espírito de Deus, aos apóstolos e profetas. Principalmente Paulo teve essa revelação. Nós vemos através das Escrituras também que Pedro teve aquela visão antes de ir à casa de Cornélio. Mas foi algo revelado do Espírito, de que Deus queria salvar os gentios, de que os gentios também são co-herdeiros, ou seja, herdeiros de Deus juntamente com os judeus, juntamente com Cristo, num mesmo corpo, ou seja, numa mesma família, família eterna de Deus. O eterno propósito de Deus é esse, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Gentil é todo aquele que não é, por linhagem natural, filho de Abraão ou do povo de Israel, do povo judeu. Nós somos gentios. Na sua grande maioria dos cristãos hoje, nós somos gentios. E nem por isso nós deixamos de ser herdeiros de Deus. Tudo isso através de Jesus, através deste Evangelho que foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos, ou seja, aqueles que vieram após Jesus, que escreveram essas cartas maravilhosas que nós lemos, aos santos profetas de Deus, que revelaram o coração de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, ficou registrado a nós. Isso nos fez co-herdeiros, mesmo sendo gentios, aqueles que não tinham direito de uma herança por causa natural, mas através de Jesus nós somos enxertados na família de Deus, fazemos parte desse corpo místico de Deus, onde Jesus é o nosso cabeça, é o nosso comandante, é o nosso Senhor. E através de Cristo nós somos participantes da promessa de Deus. Através de Cristo, através desse Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da cruz, nós somos participantes das promessas e das bênçãos do Senhor para todos sempre. Paulo entendia isso. Paulo falou: eu sou ministro deste Evangelho. Ele entendia o seu chamado, ele entendia que ele foi chamado para os gentios, para aqueles que... Ele chegava numa determinada cidade, ele entrava numa sinagoga, pregava primeiramente aos judeus, mas se os judeus não aceitavam, não
sabe, não assumiam o seu papel em Cristo. Ele saía pelas ruas, ele saía pelas casas, pregar o evangelho da graça aos gentios. E assim, milhares foram salvas, igrejas foram levantadas. Tudo isso através do ministério do grande apóstolo Paulo. Tudo isso ele reconhece aqui nesse texto que foi um dom dado por Deus, pela graça de Deus, segundo a operação do seu poder. Como é tremendo entendermos qual é o nosso chamado em Deus. Você precisa buscar em Deus qual é o teu chamado de vida. E quando você receber esse chamado, entender o seu chamado, entenda que tudo isso, toda a missão de Deus para a sua vida, é fruto, é dom da graça de Deus sobre você. E segundo essa graça de Deus sobre a tua vida, o poder de Deus opera dentro de você, flui dentro de você, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida através da ação poderosa, operacional e maravilhosa do poder de Deus através do Espírito Santo. Que a minha oração no dia de hoje é que nós possamos entender que o mistério de Cristo, que outrora estava escondido, não havia sido revelado, o coração paternal de Deus, tanto para gentios como para judeus. Esse mistério de Cristo foi revelado a nós pelo poder do Espírito Santo, graças a Deus, aos nossos apóstolos da antiguidade, principalmente da igreja primitiva, que deram continuidade ao trabalho de Jesus, como também aos profetas do Antigo Testamento, que haviam profetizado essa bênção de Deus a todas as nações. Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso fala de uma inclusão de Deus, de todas as etnias, de todos os povos, de todas as raças, desses gentios que são co-herdeiros através de Jesus no mesmo corpo, o corpo místico de Deus, da qual Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, participantes da promessa de Deus através de Cristo, através desse evangelho maravilhoso, evangelho da paz, da qual Paulo foi seu ministro, pelo dom da graça de Deus, segundo a operação do seu poder. Que o poder de Deus opere através de você. Que você tenha a certeza e a convicção da sua missão e do chamado divino para a sua vida. E que Deus esteja contigo em toda e qualquer situação, operando e abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.